Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 65, O Cerco. Parte 1. O fim do inverno estava muito distante e o ar estava frio, embora ele não o sentisse. Isso foi graças à sua pele. Seu corpo inteiro estava coberto de pelo preto brilhante, e vestindo um conjunto de roupas em cima do que proporcionava um excelente isolamento. Ele não iria tremer mesmo se usasse uma armadura metálica completa. No entanto, ele estava tremendo por um motivo diferente agora. E a razão foi a raiva. Chamar aquela tremenda raiva de ira não seria exagerado. Um grunhido baixo escapou dele, como o que uma besta carnívora faria, e ele estalou a língua em vergonha. Para os membros de sua raça, Zoastia, fazer barulhos de animais era a prova de que não podiam controlar suas emoções, uma exposição vergonhosa para um adulto. No entanto, isso foi apenas entre os membros da sua espécie. Qualquer outra pessoa que ouvisse aquele rosnado vazando por entre seus dentes afiados estaria tremendo de medo ou congelado de terror. Ele virou as costas para a cidade humana que ele estava olhando agora e voltou para o acampamento. Seu supremo comandante era Jaldabaoth, um governante que exercia poder esmagador. Muitas raças foram reunidas sob seu poder, e muitas disputas sem sentido irromperam diariamente. As forças da Aliança Demi-Humana foram divididas em 3 destacamentos principais. O primeiro fora as 40.000 tropas dispostas contra as forças armadas do Reino Sacro do Sul. O segundo fora as 50.000 tropas responsáveis por administrar e vigiar os acampamentos que mantinham os prisioneiros do Reino Sacro. O terceiro fora as 10.000 tropas responsáveis pelo reconhecimento do Reino Sacro do Norte, recuperando vários recursos e outras tarefas diversas. O pessoal aqui abrangia 40.000 das 50.000 tropas alocadas para administrar os campos de prisioneiros. Era natural que, com a presença de tais números, seus acampamentos fossem movimentados, mas ninguém bloqueava seu caminho, e não impedia nem retardava seu ritmo. Certamente não havia ninguém no mundo que ousasse ficar no caminho de um massivo pedregulho ladeira abaixo. Ninguém presente ousava ficar em seu caminho, ainda mais dado ao ar de dominação que o rodeava. Ele andava como se estivesse sozinho em um terreno baldio, e logo uma tenda particularmente ostensiva apareceu. Havia soldados demi-humanos à sua frente, mas eles não eram guardas. Eles estavam lá para atender às ordens dos ocupantes da tenda. Em outras palavras, eram apenas servos. Eles cuidadosamente abriram caminho para ele, e ele selvagemente puxou o tecido pendurado sobre a entrada, e então os 5 demi-humanos imediatamente o encararam. Os demi-humanos ali dentro podiam ser contados entre os 10 principais membros das forças demi-humanas, com exceção dos demônios. Mesmo ele podendo sentir o peso físico de seus olhares sobre ele, seu comportamento calmo não mudou nem um pouco. Como um colega desses 10 seres, ele bufou e se sentou em um dos assentos vazios. Dito isso, a parte inferior do corpo significava que sentar-se era mais como estar deitado. Embora um dos 5 tenha acenado levemente a cabeça, ele não prestou atenção a essa pessoa quando seus olhos se fixaram firmemente no demi-humano que ocupava o assento de honra. Tal demi-humano era um ser que parecia uma cobra com braços. As escamas em seu corpo tinham um brilho úmido e refletiam um bizarro tumulto de cores que fez jus ao apelido de escamas arco-íris. Não só eram lindas, como se dizia que sua dureza rivalizava com a dos dragões. Além disso, possuía resistência mágica de alto nível e estava equipado com um grande escudo e uma armadura de placas encantada. Quando alguém levasse em conta sua proeza de guerreiro, poderia dizer que se qualificava como a entidade mais durona das colinas Abelion. Este demi-humano era Rokeshi dos Nagarajas. Ele era o demi-humano que havia sido apontado como comandante desse destacamento pelo Imperador Demônio. Descansando ao lado dele estava sua arma favorita, o tridente of Dizikation, que possuía um poder terrível. Por que ainda não começamos o ataque? Ele dirigiu a pergunta para Rokeshi em um tom deprimido.
Passaram-se 3 dias inteiros desde que chegaram à cidade que a lamentável resistência humana havia assumido, mas nem mesmo uma escaramuça havia se manifestado desde então. Eu sei que os muros dos humanos são problemáticos, mas certamente não são nada diante de nossos números, não. Isso foi especialmente verdadeiro para os membros da aliança demi-humana que poderiam desconsiderar completamente a existência de tais muros. Não deveria haver dificuldade se tais indivíduos fossem cuidadosamente gerenciados. Estamos amedrontados. Garra do demônio dono. Uma expressão maligna floresceu em seu rosto, Vijar Rajandala, quando ele foi abordado com o epíteto de garra do demônio. Ele deu uma rápida olhada sobre outro membro de sua espécie que estava presente antes de voltar para o Nagaraja. O título de garra do demônio era conhecido em todo o sopé das colinas, e já contava quase 2 séculos desde que fora usado pela primeira vez. Isto não foi porque os Zoroastrias eram uma raça longeva, mas porque o título foi transmitido através das gerações. Para ele, esse título era algo que ele herdara de seu pai. Ele sabia muito bem que era inapropriado para ele no momento. E exatamente por isso que precisava construir sua reputação na próxima série de batalhas. No entanto, até agora ele não tinha sido capaz de provar sua força, como herdeiro do título, para o mundo. Todos que ele havia derrotado até agora eram fracos. Não havia ninguém que pudesse aguentar mais de um único golpe de seu machado de batalha encantado, Ejuin. Este estado de coisas não poderia continuar. Ele não podia permitir que esta guerra terminasse, enquanto outros ainda o conheciam como um simples lacaio do arquidemônio Jaldabaoth. Ele precisava de uma chance de fazer um nome para si mesmo como um guerreiro, e agora era a hora. No entanto, Rokeshi ainda não pretendia atacar. A insatisfação de Vijar com essa decisão foi o motivo que o levou a falar daquele modo. Dizem que o grandioso rei costumava manter a cidade. Não me diga que você está com medo só porque o inimigo tem alguém que pôde derrotá-lo. O grandioso rei, o rei que havia levado os Bafolks à grandeza. Ele tinha sido um dos 10 principais demi-humanos, por conta de suas habilidades. Vijar estava confiante de que ele estava no mesmo nível do grandioso rei, com suas artes marciais irritantes, que poderia quebrar as armas. Qualquer um que pudesse vencer o grandioso rei certamente seria um adversário digno. Eu vou lidar com ela, então por que ainda não estamos atacando? Ele só conseguia pensar em uma pessoa que pudesse derrotar alguém do poder do grandioso rei. Deve ser aquela paladina humana dos rumores. Se o que dizem é verdade, ela pode ter conseguido vencer o grandioso rei. Em sua mente, ele esboçou uma imagem nebulosa de uma paladina com uma espada brilhante. Vijar dono. O fato do senhor, um comandante, dizer essas coisas, apesar de chegar tarde sem uma palavra de desculpas, me faz não ficar tão animado, mas eu sei. Rokeshi acenou para ele de uma forma relaxada. Ora. Filhotes ignorantes fazem muito barulho mesmo quando não sabem nada. A pessoa que estava rindo agora tinha 4 braços. Ela era a rainha dos Magelos, uma mulher com o apelido de Trovão Fogo Gélido. Nasrene Beltakeuli. Vijar franziu a testa. Ele sentiu que poderia vencê-la em uma luta corpo a corpo, mas Nasrene era adepta da magia, então ele estava com medo que ela pudesse virar a situação de alguma forma inesperada se isso acontecesse em uma briga. Mesmo assim, ele, como um herdeiro do nome Garra do Demônio, não seria capaz de encarar seus ancestrais se deixasse alguém chamá-lo de filhote sequer retrucar. O mesmo vale para bruxas velhas que ficam o dia inteiro com a bunda na cadeira causando problemas para todo mundo. Os Magelos tinham uma vida bastante longa, mas ela deveria ter passado mais da metade do seu ciclo de vida, já que Vijar ouvira falar de seu apelido pelas colinas quando era criança. Ele não podia dizer a idade de sua pele quando inspecionou seu rosto devido a todos os cosméticos que ela usava, mas o fato de que ela estava cobrido-a significava que tinha vergonha de sua idade. Além disso, certamente essa fragrância de flores é um sinal de usar perfume para mascarar o mau cheiro que sai de coisa velha, não?
Nasrene estreitou os olhos e um ar gelado encheu o ar da tenda. Este foi um fenômeno físico, não psicológico. Eu não estou mentindo, estou. Vijar endireitou-se ao dizer isso. A parte inferior do corpo de um Zoroastia não era meramente uma decoração, mas algo que possuía destreza e poder explosivo de uma feira selvagem. Mesmo que seu estilo habitual de luta envolvesse tensionar seus músculos ao se abaixar para prover aceleração em uma investida, fazendo assim pleno uso de suas habilidades físicas, ele decidiu não fazer uso disso no momento. Isso porque ele queria se apresentar como o único com alguma vantagem, que simplesmente cedeu a iniciativa à sua oposição. Isso não é apenas uma questão de mentir, e eu deveria ensiná-lo a se dirigir às senhoras com mais respeito. Esse também é meu dever como sua antecessora. Em meio a toda essa tensão, Rokeshi falou: se contenham, vocês dois. Este é um conselho de guerra. Se continuarem causando problemas, relatarei isso para Jaldabaoth-sama. Agora que Rokeshi tinha trazido o nome de seu superior absoluto, os dois não tiveram escolha senão acalmarem os ânimos. Ainda assim, eles continuaram se encarando, como se dissessem: isso ainda não acabou e se começar a briga, eu a terminarei. Mesmo eu sendo muito forte, não vou poder ajudar vocês nisso, mas os dois devem saber o que significa cooperar. Ei, você não tem o direito de comentar sobre os outros também. Um demi-humano símio coberto de pelo branco zombou de Rokeshi resmungando com uma risada. Isso é verdade. Então, garra do demônio dono. Sobre a sua pergunta anterior, não é que eu esteja com medo. O grandioso rei era um indivíduo valente, mas certamente todos os aqui presentes são iguais. Estou errado. Rokeshi olhou para o garra do demônio e a trovão fogo gélido, e depois para os outros três. Um deles era um demi-humano parecido com um macaco que estava coberto de pelo longo e branco. Ele usava muitos itens de proteção feitos de ouro. Ele era o rei dos Stone Eaters, Alisha Ankara. Como um espécime superior de sua espécie, ele e outros como ele poderiam ganhar várias habilidades especiais ao comer minerais. Por exemplo, comendo diamantes, eles poderiam temporariamente ganhar resistência a danos físicos que só poderiam ser ignorados por ataques de impacto. Normalmente, apenas 3 dessas habilidades poderiam estar ativas ao mesmo tempo, mas ele poderia ter guardado muito mais do que esse número. Essa também foi a razão pela qual ele foi chamado de mutante. Então, havia o general dos Ortrons que acenou para ele quando entrou na tenda. Ele usava uma armadura esculpida. Seu elmo igualmente ornamentado e sua lança de cavalaria estavam ao lado dele. Seu nome era Ectowise Zahagara. Seu acenar para Vijar não foi por respeito pelas habilidades pessoais de Vijar, mas sim para as espécies zoroastrianas como um todo. Essa foi a razão que deixou o Vijar infeliz. Ainda assim, ele não poderia simplesmente desafiar Ectowise a um duelo para provar sua força. Certamente, Vijar seria o vencedor em uma luta cara a cara. No entanto, Ectowise não ganhou fama por causa de seu poder individual, mas porque ele era um renomado general que poderia triunfar apesar de ter 1/10 das forças de seu oponente. As chances de vitória seriam viradas se chegasse a combates em massa, e não havia nada mais vergonhoso do que gritar "sou mais forte que você" sabendo desse fato. Foi por isso que Vijar teve dificuldade em lidar com esse Ortrou. O último foi seu companheiro de espécie, que permanecera em silêncio durante todo esse tempo, Muar Prashua. Também conhecido como Aço Negro, ele era um ranger que muitas vezes foi chamado de a sombra correndo pela escuridão. Ele era uma raridade entre os Zoroastrias, que tipicamente se aproveitavam de seus dons físicos e lutavam com força bruta. Ele usava técnicas furtivas, surpresas e astutas como parte de suas destemidas habilidades de assassinato. Seu apelido veio de sua determinação inabalável e do fato de que ele eliminaria qualquer presa que tivesse marcado. Mesmo pensando que não perderia para eles, cada um dos presentes seria um oponente problemático em uma luta direta. Então, vamos voltar ao tópico de por que não estamos atacando. Isso seria porque recebi ordens de Jaldabaoth-sama na cidade de Rimun.
Como assim? Isso é verdade? A pergunta de Vijar se deveu ao fato de que, entre esse exército de 40.000, Rokeshi era o único que teve contato direto com Jaldabaoth. No momento em que os outros tinham sido convocados para esta cidade, Kalincha, seus homens já estavam organizados e esperando para agirem. Jaldabaoth estava sempre se teleportando entre várias cidades, então havia poucas oportunidades de receber instruções dele pessoalmente. Jaldabaoth-sama disse para dar vários dias aos humanos que ocupam a cidade. Dar tempo a eles. E para que seria isso? Ele disse que era para amedrontá-los. Há menos de 10.000 pessoas naquela cidade. Há ainda menos pessoas entre elas que podem lutar. Em contraste, todos nós aqui podemos lutar. Com que medo você acha que os humanos escondidos naquela cidade estarão? Eu entendo. Então é isso? Jaldabaoth-sama é verdadeiramente temível. De fato. Mas enfim, eu entendo como você se sente, Vijar Dono. A questão agora é, quanto mais tempo devemos dar a eles? Não, podemos decidir quantos dias a mais daremos. Dito isso, podemos aguentar 2 meses com as rações armazenadas, mas não seria bom dar-lhes esse tempo. É porque ainda precisamos lidar com os prisioneiros. Havia apenas 10.000 demi-humanos para administrar um número esmagador de prisioneiros humanos. Mesmo os demi-humanos sendo mais fortes que os humanos, a quantidade era uma qualidade por si só. Era muito provável que eles não fossem capazes de lidar com quaisquer motins ou levantes. Precisamente. É por isso que reuni todos aqui, para divulgar nossos planos para o futuro. Pessoalmente, acho que podemos mover nossas tropas depois de mais alguns dias e encerrar as coisas. Alguém discorda? Nenhum dos demi-humanos presentes, incluindo Vijar, se opôs. Perfeito. Atacaremos em 2 dias. Continuaremos observando-os até lá. Havia a possibilidade de o inimigo lançar um contra-ataque, embora não achasse isso muito provável. Isso significa que é hora de lidar com os humanos que trouxemos. Alguns demi-humanos se alimentam de humanos. Algumas espécies os têm como favoritos quando se trata de carne fresca. Os Zoastias não tinham preferência particular pela carne humana. Para eles, carne bovina ou de cavalo eram melhores. No entanto, a maioria deles preferiria a suculenta carne humana em vez da ressequida carne de animais. Em contraste, Trovão Fogo Gélido tinha um olhar de repulsa em seu rosto. Talvez o porquê de os magelos não comerem humanos era devido às suas singelas semelhanças com humanos. Que tal matar e comê-los na frente da cidade amanhã? Isso deverá aterrorizá-los, não? Uma excelente ideia. Depois disso, vamos declarar que atacaremos no dia seguinte. Não há necessidade de pressioná-los tanto. O que acontecerá se eles se renderem? Lutar só é divertido porque eles têm esperança e, portanto, lutam com todas as suas forças. Nada é mais entediante do que matar pessoas que perderam a vontade de viver. Vijar queria lutar contra inimigos fortes. Não havia sentido em enfrentar os fracos. Concordo. Além disso, há outro ponto importante. Este é um pedido pessoal de Jaldabaoth-sama. Não devemos matar todos, mas deixar alguns escapar. Portanto, meu plano é matar todos que vigiam o portão oeste, nosso lado, e afastar os que controlam o portão leste. Em outras palavras, quem atacar o portão leste precisa ser capaz de manter o controle firme sobre seus homens. É isso. Caso contrário, parece que vai acabar em um grande massacre. Depois que Nasrene disse isso, os olhos de todos foram para um único indivíduo. Entendi. Então, não se importará se eu levar todos os meus comigo. Pode deixar alguns como mensageiros. Certamente, Rokeshi Dono. Nesse caso, Ectoasis Arragara e eu seremos responsáveis pelo portão leste. Depois disso, precisamos de algumas pessoas nos muros norte e sul para impor alguma pressão. Mesmo não havendo necessidade de realmente capturar esses pontos, devemos matar um número apropriado de defensores lá. Eu gostaria de mandar alguns combatentes à distância.
Havia 3 presentes que eram adeptos do combate de longo alcance. A pessoa que Rokeshi escolheu entre eles foi o Zoastia Silencioso. Mar Prashua Dono. Reconhecido. Isso foi tudo que o Aço Negro disse em resposta. Todos estarão no portão oeste. Embora eu não ache que haja uma chance de mostrar suas coisas, deixarei todos os adversários fortes que aparecerem para você. Afinal, eu preciso comandar todo o exército, então não vou conseguir chegar à linha de frente. Os 3 demi-humanos restantes, incluindo Vijar, assinaram com a cabeça. Já que estamos todos de acordo, atacaremos a cidade em 2 dias. Espero que todos descansem e restaurem suas forças antes que os humanos chorem em desespero.